Vamos continuar continuidade aos estudos. Teve um vídeo que eu gravei com conteúdo da aula passada. O professor Alexandre nos ensinou a criar funções. Então, para estudar por mão na massa, eu criei a função média, que recebe um vetor e retorna a média dos elementos desse vetor, calculando, né, não usando a função minha própria do MATLAB. Além dessa função, para testar, criei a mediana, que também pega um vetor e retorna a mediana, colocando o vetor em ordem, calculando se o vetor tem números pares e números ímpares de elementos, seguindo uma dica do professor Alexandre para a gente estudar o switch case, né, que eu criei a função mais estatística, que passava o vetor e além disso um nome. Então ele testava essa variável nome, essa string, se o nome fosse média, ele simplesmente calculava a média, se o nome fosse mediana, ele calculava a mediana. E se alguém usasse o mais estatística com um nome que não é nem média nem mediana, ele falava que a função não tinha sido implementada e retornava zero. E um principal aqui que chamava as funções MyModa, eu não tinha dado tempo de criar. Então, o que nós vamos fazer agora? Criar uma função aqui. Começa com function, é bom que a gente recorda. Vai me dar um retorno de m, que é a moda. Minha função vai se chamar MyModa, eu vou receber um vetor. Só que antes de implementar, vamos entender. A moda, vamos pegar o vetor aqui, ó. A moda é o número que mais ocorre aqui dentro. No nosso caso é o 24. 1, 2, 3, 4 vezes. Então a moda desse vetor n aqui, ó. Vamos colar ele aqui. Meu vetor, chama de v. Quem é a moda? Meu vetor v. O MATLAB já tem essa função interna. Quem é a moda? A moda é 24. Por quê? Porque ele isolou, ó. Ele fez assim, ó. 12, 24, 31, 24 já apareceu, 24 já apareceu, 12 já apareceu, 24 já apareceu. Ou seja, ele isola os elementos únicos e calcula quantos? 12, duas vezes, 24, 4 vezes, 31, uma vez. Aí o que acontece? Ele sabe que 4 é o maior das quantidades e 24 é o número correspondente a essa quantidade. Então a ideia da moda é essa. Então vamos implementar ela aqui. Para isso, ó, deixa eu pegar o vetor v aqui. Deixa eu aumentar a minha janela para a gente dar uma estudada aqui, ó. O MATLAB ele tem a função group counts, que eu preciso de um vetor. Quando eu retorno, olha, aqui ele retornou 1. Por quê? Fiz de propósito. Porque o group counts, ele precisa do vetor não na forma de vetor linha. Ele precisa dele vetor coluna. Então, eu preciso dele transposto. Então, quando eu faço ele transposto, do jeito que ele espera, ele vai me falar assim, ó. Ele vai me retornar 2, 4 e 1, que são as quantidades dos números individuais, números únicos. Mas quem são esses números únicos? Então, para isso, ó, o professor Alexandre até deu um exemplo na sala quando eu preciso retornar dois valores, né? A gente faz um vetor. Então, aqui, ó, group counts, do meu vetor transposto, fiz errado. Primeiro ele retorna as quantidades, e depois que eles retornam os números. Desculpa, gente, só para ficar mais fácil de entender. Que daria certo também, só que para o nome da variável encaixar. Então, quem é Q? Q são as quantidades, 2, 4 e 1. Quem é N? São os números únicos, 12, 24 e 31.
Então, basta pegar o máximo, 4, descobrir em que posição que ele está, 2, e pegar o segundo elemento desse vetor, a gente tem a moda. Então, vamos tentar implementar essa função. Então, a primeira coisa, eu recebi o V. Então, eu vou ter que usar a função group counts, só que eu preciso dele transposto. E quem que ele retorna? Ele retorna duas variáveis, a quantidade de cada elemento único e os elementos únicos. E agora? Agora eu preciso encontrar em que índice está o valor máximo das quantidades. Olha lá em português, ó, valor máximo das quantidades. Dentro do meu vetor Q, encontre qual tem o maior valor. Encontre, find, em inglês. Então, ó, encontre dentro do vetor Q aquele que tem o máximo de Q, que é o índice dele, né? Que é 2. E quem que eu vou retornar para minha função? N não são todos os números, só que eu não quero todos os números únicos. Eu quero o número único que está na posição P, que eu acabei de calcular aqui, que é a posição justamente do valor máximo. Então, a função moda, aparentemente, é isso. Se eu gravar ela aqui, myModa, vou salvar, beleza, vou lá no main, vou exibir a média, vou exibir a mediana, vou exibir a moda. Deixa eu comentar essas linhas aqui, porque como a gente não fez lá no MyStat a moda ainda, eu vou só testar aqui. Vamos lá. Então, desse vetor, a média, calculando usando a função que a gente criou e usando a função do MATLAB, a mediana, calculando a nossa função e a função do MATLAB, e a moda, calculando a nossa função e a função do MATLAB. A mediana e a moda acabou dando a mesma coisa aqui. Será que se a gente mudar um número, isso muda? Vamos ver aqui. Porque mediana e moda... Vamos ver. Só para... acabou coincidindo aqui. Coincidiu, mas só colocar mais números que dariam diferentes a mediana da moda. Vamos fazer o seguinte agora. Lá no MyStat, agora ó, eu tenho a função média, a função mediana, a função moda, e na função stat eu vou pegar a função moda e vou colocar aqui, ó. Caso a pessoa digite moda, o que eu vou fazer? Eu vou colar aqui, ó. Deixa eu identar. Vamos ver aqui. Ele está retornando R. Ele recebeu V e nome. Calculou com V transposto. Bom, aparentemente está certo. Então, incluir mais um case aqui dentro. Então, se eu vier aqui no main, deixa eu tirar isso aqui. Além dele calcular com as funções que a gente criou, mais a do MATLAB para conferir, ele faz também lá chamando MyStat com moda. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos salvar ele aqui e vamos executar. Média, mediana, tanto nosso quanto do MATLAB, moda e média, mediana e moda, chamando a única função MyStat, variando os nomes. É isso aí. Valeu, pessoal.